Fala também sobre a chance grande de Firmino deixar o Al Ahly da Arábia Saudita a qualquer momento. Preciso te atualizar também sobre uma proposta interessante que o Atlético Mineiro recebeu da Premier League e apressa na resposta. Conta sobre Romarinho livre no mercado e com sondagens de clubes brasileiros, mas a primeira proposta oficial não é daqui. Para completar tudo sobre a treta entre Alisson e Atlético Mineiro por causa da não negociação do jogador com o Leicester. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com... Hora de falar sobre uma proposta interessante ao Atlético Mineiro por Alisson, atacante de 19 anos de idade que está defendendo a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. Informação desse sábado é de que o Leicester da Inglaterra ofereceu 13 milhões de euros ou 79 milhões para levar o Alisson agora. Janela de inscrições na Inglaterra se encerra na segunda-feira e o Atlético precisa responder de forma quase que imediata para que exista tempo hábil para que essa negociação seja concretizada. O Galo promete uma resposta para as próximas horas. Não é o primeiro clube interessado no Alisson nos últimos dias. O Botafogo, e além de times dos Emirados, sondaram e entraram em contato com o pessoal do Atlético para tentar levar o jogador. Galo que tem vendido muito mais do que comprado, bastante gente já saiu, alguns atletas bem pouco importantes, outros extremamente relevantes como o Paulinho. Em compensação, aos pouquinhos o Atlético vem buscando seus primeiros reforços. Júnior, Santos e Coelho são as novidades para o ataque. O Gabriel Menino e o Patrick chegaram para o meio campo nas negociações ou na negociação que levou o Paulinho para o Verdão. A pergunta que eu deixo para o torcedor do Atlético é: vale ou não a pena vender o Alisson por 13 milhões de euros? O grande questionamento entre os donos da SAF do Atlético é: será que corre-se o risco de repetir o fenômeno Savinho, vendido por ainda menos dinheiro, 6 milhões e meio de euros na oportunidade, e hoje jogador do Manchester City e um dos mais cobiçados do mundo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, tá bom? Hora de falar sobre Roberto Firmino. Desde essa sexta-feira, especulação bem grande de que ele vai rescindir seu contrato com o Al Ahly. E eu tô para dizer para vocês que essa possibilidade aumentou consideravelmente depois que o time dele anunciou no finalzinho da janela de transferências na Arábia Saudita um jogador para sua posição, e é também brasileiro. O atacante galeno maranhense, que pertencia ao Porto, foi comprado por 50 milhões de euros. Atacante de velocidade, muita capacidade física, menos talentoso e com menos nome do que o Roberto Firmino, mas que chega por conta de um investimento bastante alto. Só para lembrar que o Roberto Firmino tem sido titular absoluto nessa temporada, são 24 jogos, 8 gols e 4 assistências. Ele é o terceiro que mais jogou, 24 partidas como eu contei, só atrás do Ibanez, que é brasileiro, e do Mahrez. É o segundo que mais marcou gols, são 8 gols, atrás do Ivan Toney, que é inglês, com 12 gols. Mas a relação do Firmino com o técnico do Al Ahly nunca foi das melhores. E o próprio Roberto Firmino já acenou em alguns momentos a chance de voltar ao futebol brasileiro. O pessoal do canal Bica Galo afirma que o Atlético tem negociações com o Firmino. Também há quem garanta que o atacante, ex-seleção brasileira, interessa ao Palmeiras. A Leila Pereira já teria comentado com pessoas próximas sobre essa possibilidade. Posso assegurar, depois de conversar com duas fontes do Galo, que não há chance de o Firmino ser contratado. Uma dessas pessoas classificou como chance zero, a outra disse que esse atleta nunca esteve nos planos. Sobre Firmino no Palmeiras, precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Ainda não tenho nenhuma resposta de dirigentes alviverdes. Mas se o Firmino voltar ao Brasil e ouvir o coração, a prioridade será dada ao Corinthians. Ele já se declarou torcedor alvinegro e disse que tem o sonho de atuar no seu time de infância. Hora de falar sobre a treta entre o meio-atacante Alisson e o Atlético Mineiro. Detalhe, o Alisson é atleta do Galo. Tudo começa pela manhã, quando um dos representantes do Alisson emitiu uma nota oficial criticando a postura do Atlético nas tratativas com o Leicester. O clube inglês ofereceu 13 milhões de euros e, de acordo com o staff do jogador, o Atlético nem sequer respondeu à proposta, que havia sido considerada excelente pelo jogador e por seus representantes. Por conta da demora na resposta do Atlético, o Leicester acabou desistindo da operação e essa postura do Galo foi criticada. Nesse sábado, antes do jogo do Campeonato Mineiro contra o Vila Nova, o Paulo Brax, que é o novo homem forte do futebol do Galo, veio a público para esclarecer a situação. Ele disse, abre aspas,
O Atlético vai negociar seus jogadores quando o Atlético entender que deve e nas condições que o Atlético determinar, e não serão os empresários dos atletas que farão isso. Respeitamos o jogador e a negociação, mas só faremos quando for algo bom, fecha aspas. Paulo Brax também assegurou que o Atlético respondeu sim à proposta feita pelo Leicester com uma contraproposta, entendendo que essa primeira oferta de 3 milhões de euros não foi boa. Importante dizer que o Paulo Brax não confirmou nenhuma das cifras que têm sido especuladas. Ele disse que esse é um assunto privado, mas que a negociação caiu e que o Alisson permanecerá no Galo, que o Atlético tem um projeto a médio e longo prazo para ele. Só para completar as informações do Atlético, o Galo venceu a primeira na temporada, 1-0 contra o Vila Nova, em Nova Lima, resultado que só foi garantido graças a um bonito gol do Hulk. Não fosse por essa vitória, e o Atlético correria enorme risco de nem conseguir classificação para a fase de mata-mata. Nesse momento, o time é o terceiro colocado do seu grupo, são 7 pontos, assim como o Tombense. O Betim é o líder com 8 e ainda joga na rodada. Bora fechar o vídeo com a principal notícia do sábado. Romarinho está livre no mercado, agora de forma oficial. O próprio Romarinho usou suas redes sociais para comunicar que não tem mais contrato com o Neon SC. E essa história que eu vou contar com exclusividade é das mais curiosas. O Romarinho seria julgado por conta de um exame antidoping. No ano passado, em meio a um processo para tentar engravidar sua esposa, para ter o segundo filho, ele tomou um medicamento que ele não sabia que lhe causaria doping. Ele acabou sendo flagrado no exame antidoping, condenado, o time dele recorreu, e enquanto aguardava a decisão final, o último parecer em instância decisiva, para saber se teria condição de continuar jogando ou não, começou-se a especular a possibilidade de Romarinho ter seu contrato rescindido. A janela na Arábia Saudita se encerrava nessa sexta-feira. E o Neon SC, um dos clubes mais ricos do futebol saudita, que disputa a segunda divisão, não queria correr o risco de não poder utilizar o Romarinho na reta final da competição e não usar a vaga de estrangeiro do atleta. O que o Neon SC fez? Se antecipou ao julgamento, rescindiu o contrato do Romarinho e anunciou a contratação de um jogador estrangeiro para o lugar dele na reta final da competição. Importante dizer que o Romarinho teve todas as suas receitas recebidas, houve um acordo entre as partes, ele sai com bastante dinheiro. E aqui que vem a parte mais maluca dessa história. Pouco depois de rescindir o contrato com o Romarinho, fazendo dele um jogador livre, o tribunal lá na Arábia Saudita inocentou o Romarinho, permitindo que ele volte a jogar futebol. Não fosse pela pressa do Neon, o atleta poderia ter seguido por lá. Jogador que com a camisa do time saudita na segunda divisão ia muito bem, com 12 gols e 5 assistências em 18 partidas. Romarinho já tem sondagens de clubes brasileiros, mas a primeira proposta oficial não é do Brasil. Posso assegurar para vocês, depois de ouvir uma pessoa envolvida nas tratativas, que o Al Saad do Catar, o clube mais rico do Catar, já fez proposta pesada para contar com um atleta de 34 anos de idade, que tinha vínculo com o Neon SC até a metade do ano de 2026. Essa proposta ainda não está fechada, Romarinho não concordou com todos os termos, mas as tratativas já existem. Se os clubes brasileiros demorarem, a tendência é que o Romarinho seja anunciado como reforço desse clube Qatari, onde ele já esteve, no Catar, entre 2014 e 2017, vestindo a camisa do El Jaish.